Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia começando e vamos nós caminhando, né? E aí, curtiram a Branquinha ontem? Quis participar do nosso estudo? Agora tem mais uma vesguinha. Falei assim que acho que Deus quer alguma coisa em ficar enviando esses gatos aqui pra minha casa. Mas enfim, né? Os gatos aparecem do nada aqui e fica. Começa a ter amizade com todo mundo aqui. Mas é bom, né? Os animais trazem boas novas. Vamos para nossa leitura da manhã. A gente vai dar sequência e terminar, porque esse capítulo é curto. Capítulo 16, Evangelho de Mateus, versículos de 21 a 28. Nesse trecho, Jesus começa a revelar aos discípulos que precisaria sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro, sem compreender, tenta impedir esse caminho, mas Jesus o corrige, mostrando que nem tudo que parece proteção vem de Deus. Em seguida, Jesus ensina que segui-lo envolve renúncia, tomar a própria cruz e colocar a vida nas mãos de Deus. Oremos. Pai amado, prepara o nosso coração para compreender os teus caminhos. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Então, capítulo 16, versículo 21. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Marcos 8, 31 a 33 e Lucas 9 a 22. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Versículo 22. Então Pedro, chamado à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Tome a sua cruz. Marcos 8:34, 9:1, Lucas 9:23 a 27. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso também se encontra em Mateus 10:38 e Lucas 14:27. Versículo 25. Pois quem quiser lavar a sua vida, a perderá. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Versículo 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso também se encontra em Salmos 62, 12 e também em Mateus 25, 31. Versículo 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E nós terminamos o nosso capítulo 16.
Amanhã nós começamos a nossas analogia do capítulo 16. As notas explicativas, né? Hoje eu tô confundindo todas as palavras. Analogia. O caminho que transforma. Imagine escolher um caminho. Um caminho que não é mais fácil, mas é o mais confortável, mas é o certo. Desculpa, vamos de novo. Caminho que transforma. Imagine escolher um caminho que não é o mais fácil, não é o mais confortável, mas é o certo. Muitas vezes queremos seguir Jesus, mas sem abrir mão de nada. Queremos o milagre sem o processo. Queremos a promessa sem a entrega. Mas Jesus mostra que o verdadeiro caminho é outro. É o caminho da rendição. Quando a gente fala em seguir um caminho novo, exige de nós renúncia, exige de nós boas novas, exige de nós persistência. Eu resolvi seguir um caminho e eu tô tendo que persistir nele. Eu resolvi fazer algo novo que ainda está no cultivo. Eu não sei o que será lá na frente. Eu não sei qual é o fruto que eu vou ter, mas eu sei de uma coisa, que Deus está comigo. E se assim é da vontade dele, com certeza boas novas ele trará para esse meu caminho. Então é isso que a gente precisa ver. A gente precisa ver que às vezes Deus coloca as coisas na nossa vida porque é assim a vontade dele. Ele precisa que seja dessa forma, porque alguma coisa ele quer, mesmo a gente não querendo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo. Eu vivi 17 anos com a princesa. Foi uma coisa muito forte entre nós duas. E a princesa, ela morreu. E quando ela morreu, eu falei que eu não ia querer mais nenhum tipo de animal. Por conta de todo o trabalho, de toda a situação que se exige. E eu não fui atrás de nada. Só que Deus está me mandando. E eu fico olhando assim e falo, Deus, mas eu falei que eu não queria nada. E eles simplesmente aparecem. A Branquinha vem todos os dias aqui. Dá 3 horas da tarde, ela bate o ponto dela e fica até 11 horas da noite, passa a noite aqui e de manhãzinha ela de novo entra e depois ela vai embora, porque ela tem casa. Aí, do nada, domingo eu chego e tá a Vesguinha ali deitada. Pus já os anúncios para saber se é de alguém, já coloquei em todas as redes sociais e tô cuidando dela. Então eu fico pensando, por que Deus será que está me mandando? Então tem um porquê, mesmo que eu não entenda, mesmo que isso eu tenha que abrir mão da tranquilidade, por exemplo, abrir mão de um tempo para colocar água, ração, limpar a terrinha, porque essa que chegou, ela usa terrinha, então ela é de alguém, inclusive ela acho que ela até de apartamento. Então são coisas que a gente precisa olhar. Às vezes Deus está mandando coisas pra gente que a gente não tem explicação. A gente não sabe. Mas a gente precisa tomar a cruz e ver que não é sofrer por sofrer, é escolher confiar em Deus acima das próprias vontades. É abrir mão do controle para viver o propósito. E no final, aquilo que parece perda se torna transformação. Então, é isso. É olhar para tudo isso e ver por quê. Não sei, mas tá aí. Então, o que você vai fazer? Você precisa dar tempo para isso. É a mesma coisa esse estudo. Nós temos que ter pelo menos 15 minutos todos os dias para acompanhar ele. Não é verdade?
E assim a gente está fazendo. Eu tenho que ter um pouco mais, né? Porque eu tenho que olhar, ler, preparar essa analogia, essa reflexão, fazer toda a edição dela e colocar aqui para vocês. Então, existe um propósito, está existindo uma renúncia de tempo para dedicação a isso. O porquê? Não me perguntem, eu não sei, mas Deus sabe. E com certeza, no término, Ele irá revelar para todos nós que estamos aqui. Amém? Reflexão do dia. Tenho buscado seguir a Deus do meu jeito ou tenho me rendido ao caminho que Ele propõe? O que preciso entregar hoje? Exercício da fé. Pratique a rendição. Identifique algo que você tem tentado controlar. Entregue isso a Deus em oração. Escolha confiar, mesmo sem entender completamente. A cruz não é o fim, é o caminho da transformação. É interessante, né, que quando a vesguinha chegou, porque ela é vesga, quando a vesguinha chegou, ela estava tão agitada, gente, tão assim, descompensada. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero essa gata aqui dentro. Como que eu vou cuidar de uma gata hiperativa dessa? E aí ela dormiu aqui, né, hoje, essa noite ela dormiu aqui dentro. Ontem eu coloquei a caminha dela lá na área para ver se ela, né, ia embora, se ela veio sozinha. Aí ela dormiu a noite inteira. Aí hoje eu coloquei ela ficou aqui dentro. Mas ontem à tarde eu atendi, então eu deixei ela aqui no fundo, coloquei as coisinhas dela e deixei. E ela ficou a tarde toda aqui. Gente, essa gata transformou. Ela tá uma paz. Essa noite ela dormiu aqui na minha sala, em cima do meu sofá. Ela não deu um miadinho. Eu só escutei ela vindo na areinha, só. Ela não deu um miau. E ela tá tão em paz, tão tranquila. Eu falo assim, gente, é isso. É a gente confiar em Deus acima das nossas próprias vontades. Deus a aquietou para que eu a acolhesse e seguisse aquilo porque foi Ele que trouxe. Essa gata não consegue nem sair no portão, eu fiz um teste para saber se ela era de rua. Então é uma coisa assim, de alguma forma ela chegou aqui. Não sei como, se foi deixada, se ela veio perdida, mas de alguma forma Deus a direcionou até aqui. Então, às vezes, eu estou falando essa história como um testemunho, né, vivo atualmente do que eu estou vivendo aqui. Do que é você renunciar a algumas coisas, do que é você tomar a cruz e ver que não é sofrer por sofrer, mas é escolher confiar em Deus acima das próprias vontades, porque a minha vontade não é ter um animal, mas eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Qual é o propósito que Ele quer? Então, eu tenho que abrir mão do quê? Do controle, de não querer, para viver o quê? O propósito. Porque talvez lá na frente isso vai ser algo que será transformado. Algo em mim, na minha casa, enfim. Amém? Então, olhe para seu dia, para sua vida. O que é que você tem se rendido ao caminho que Ele te propõe? O que você precisa entregar hoje? Oremos. Senhor Deus, eu me rendo a Ti. Ajuda-me a confiar nos Teus caminhos, mesmo quando não são fáceis. Que eu viva o Seu propósito acima das minhas vontades. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia. Hoje ela queria ficar aqui comigo, mas eu falei que amanhã eu deixo ela participar do estudo. Às vezes a gente precisa fazer escolhas. Às vezes a gente precisa olhar para o Pai e perguntar o que precisa ser feito. Queremos uma promessa? Então que entreguemos. Queremos um milagre? Que aceitemos o processo.
queremos seguir Jesus, então que possamos abrir mão de algo. Até amanhã.